Cotado por muitos para ser o melhor anime de 2024, a tão aguardada adaptação de Solo Leveling finalmente chegou. Seus 2 primeiros episódios já foram ao ar e bagunçaram a comunidade dos animes. Muitas dúvidas sobre a obra estão sendo discutidas, e uma delas foi sobre o gênero que ela se encaixa. Afinal, Solo Leveling é um isekai ou não? É isso que vamos descobrir agora nesse vídeo. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Conhecido por ser um dos melhores e maiores manhwas que existe, a adaptação em anime de Solo Leveling finalmente chegou e balançou a comunidade dos animes nesse início de 2024. Graças ao seu enredo envolvendo portais interdimensionais que levam seus personagens para masmorras fantásticas conhecidas assim dentro da obra como raids, e também todos os elementos de fantasia que são explorados no decorrer da história, existe assim uma boa discussão sobre a obra estar dentro do gênero de isekai ou não. Nesse vídeo irei apresentar um pouco mais sobre o enredo da obra, mas é claro, sem spoilers que estraguem a experiência de quem nunca leu o manhwa, e compará-los assim com todos os aspectos que caracterizam uma obra isekai. Aproveita então e já se inscreve no canal se for novo por aqui, que irei trazer vários vídeos sobre Solo Leveling por aqui nessa temporada de lançamento do anime. Podemos começar o vídeo explicando qual é o enredo de Solo Leveling. O anime de Solo Leveling é uma adaptação direta do manhwa de mesmo nome que por sua vez foi criada a partir da sua novel. Para quem não está familiarizado com esses termos, existem basicamente 3 modelos de mangás asiáticos que fazem mais sucesso. São eles os mangás japoneses, que são os mais conhecidos, os manhwas, que são os mangás feitos lá na Coreia do Sul, que em sua maioria são coloridos, e também existe os manhwa, que são os mangás feitos diretamente na China. A história de Solo Leveling se passa nos dias modernos, onde repentinamente, 10 anos antes do início da história, começaram a surgir portais interdimensionais que mudaram a estrutura do planeta Terra. Esses portais, como explicado e mostrado durante o primeiro episódio do anime, se conectam a masmorras mágicas, que contêm assim inúmeras bestas mágicas que não podem ser derrotadas por meio de armas comuns. Juntamente com isso surgiram assim os caçadores, que eram humanos normais que receberam assim poderes mágicos, tornando eles capazes de enfrentar as bestas mágicas dentro das masmorras. O objetivo dos caçadores é entrar nas masmorras, eliminar assim todos os monstros que pertencem a ela e derrotar o chefe daquela masmorra. Conseguindo esses feitos, os caçadores podem então recolher os recursos existentes dentro delas e levarem assim para o mundo real, onde eles possuem valores extremamente altos dependendo da sua raridade. Os caçadores possuem um total de 6 classificações possíveis, que são de E até A, onde E é o rank mais baixo e A é o rank mais alto. E também temos o rank S, que são a elite dos caçadores. Existe também dentro do próprio rank S uma outra ramificação, que são os caçadores de nível nacional, mas isso é assunto para um outro vídeo. Nosso protagonista Sung Ji-woo, como ficou bem evidenciado durante o primeiro episódio, é um caçador de rank E, possuindo o título desastroso de o homem mais fraco da humanidade. Após conseguir sobreviver ao covil duplo, Sung é escolhido para receber um poder misterioso chamado de Sistema, um poder que permite assim com que Sung faça uma coisa que nenhum outro caçador é capaz de fazer: a possibilidade de subir de nível e adquirir ainda mais força do que aquela dada durante o seu despertar. Agora que falamos um pouco mais sobre os temas principais de Solo Leveling, vamos para outra dúvida: o que seria uma obra isekai? Para os não acostumados com esse termo, isekai é um termo japonês formado pela junção do prefixo i, que significa diferente, e a sua terminação sekai, que significa mundo, formando assim o termo para se referir a obras onde seus personagens acabam vivendo ou indo para um mundo diferente do mundo real. As formas como os personagens vão para outra dimensão é explorada de diversas formas pelos autores, podendo variar entre meios sobrenaturais, psicomáticos, sociais ou até mesmo formas que nunca mesmo foram explicadas. Exemplos de obras muito populares do gênero são Sword Art Online, Teichi no Yusha, Re:Zero, Konosuba, entre muitas outras. Muito antigamente, lá nos anos 90, já existiam títulos do gênero Isekai, mas que não eram classificados por ele, como por exemplo Fushigi e Yugi, Guerreiras Mágicas de Heihachi, El Hazard e o próprio Digimon, que é muito conhecido. O gênero perdeu força após a dominação dos shonens a partir dos anos 2000, tendo sua fama revivida somente em 2012 com o lançamento de Sword Art Online. Seguindo o artigo de Paul Price, que foi publicado no ano de 2021, o gênero Isekai possui um total de 4 tipos principais. O primeiro são os portais quest, onde o protagonista inicia sua jornada sobrenatural através de um portal, migrando assim para o mundo mágico.
O segundo tipo, temos o Isekai imersivo, onde todo o enredo se passa no outro mundo, mas sem contato com nenhum portal. Temos também o tipo do Isekai de intrusão, onde os elementos fantásticos do outro mundo acabam interferindo no mundo real, que às vezes também pode ser chamado de Isekai reverso, onde o personagem principal é do outro mundo, o mundo fantástico, e é enviado assim para o mundo moderno. Ou então um personagem do nosso próprio mundo que vive em um universo onde acontecimentos sobrenaturais acontecem, e ele tenta assim criar uma vida no mundo real. E por último temos o tipo do Isekai liminal, onde existe um portal capaz de conectar os dois mundos para sempre, podendo assim transitar do mundo fantástico para o mundo real e vice-versa. Em Solo Leveling, os portais que começam a aparecer em todo mundo estão conectados a um outro mundo repleto de monstros, magia e vários aspectos sobrenaturais. Mas as ameaças acabam não surgindo da conexão entre os mundos imediatamente, e os portais são classificados de E até Rank S, assim como os caçadores, indicando uma forma de determinar o nível de poder dos monstros que residem assim dentro de cada portal. Solo Leveling deixa sua marca em muitos aspectos que o classificariam como uma obra Isekai, mas a forma como seus elementos mágicos são tratados dentro da obra acaba deixando isso um pouco para trás. No Isekai tradicional, os eventos em sua grande maioria acontecem no mundo alternativo. Já em Solo Leveling existe a conexão dos portais com os outros mundos alternativos, mas o objetivo não é ficar precisamente dentro dos portais, e sim limpar as masmorras em até 7 dias e coletar todos os recursos que ela tem para oferecer e assim fechar ela. Nem toda fantasia acaba se tornando uma obra Isekai, mas devido à caracterização do gênero, os elementos fantasiosos tendem a estar sempre relacionados ao Isekai, onde a grande maioria são ambientados em mundos de fantasias, que possuem elementos como dragões, elfos, magia e algum tipo de conhecimento sobrenatural. Mesmo que esse não seja o caso de Solo Leveling, a obra acaba seguindo mais o padrão de fantasia que vemos muito em videogames e também em jogos de RPG, sendo um bom exemplo para isso, por exemplo, Dungeons and Dragons. Por conta da maioria dos acontecimentos ter relevância mais para o mundo normal do que para o mundo dentro dos portais, podemos dizer que Solo Leveling não é necessariamente um Isekai, mesmo abordando muitos conceitos do gênero. Solo Leveling fica basicamente no meio termo entre a fantasia e o Isekai, onde os principais elementos de ambos podem fazer com que ele seja classificado tanto como um ou como outro, ou como os dois ao mesmo tempo, sem estar assim completamente errado ou também completamente certo sobre essa classificação. Gate, por exemplo, que se assemelha muito com Solo Leveling na questão de possuir os portais conectando os dois mundos e também ter a possibilidade das forças sobrenaturais saírem para o mundo real, em seu enredo se passando quase inteiramente no universo alternativo, e não no universo de origem do protagonista, como é no caso de Solo Leveling. Outra série de anime que ilustra muito bem a questão de que a fantasia nem sempre é igual a Isekai é Danmachi, que apresenta masmorras, guildas, evolução de nível, entre outros elementos comuns no RPG de fantasia, mas acaba não explorando nenhum tipo de elemento Isekai, enquanto muitas outras obras focadas em personagens que ficam presos em um jogo ou então em mundos alternativos são sempre Isekai, independentemente da mecânica utilizada no universo de Destino. Como última análise para definir esse vídeo, Solo Leveling pode assim ser considerado uma fantasia com alguns elementos que lembram Isekai, mas não necessariamente uma história completamente focada no gênero Isekai. É isso, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa seu like e comenta aí embaixo a sua opinião sobre o vídeo de hoje. Obrigado você que assistiu até aqui, eu vou indo nessa, te espero no nosso próximo vídeo. Até lá, valeu!